Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo O Problema da Vida e do Além no Fausto, de Goethe, 1931. O encontro inesperado, em plena maturidade espiritual, com a gigantesca visão goetiana, sentindo-a com a alma vibrante da luta cotidiana, no seu aspecto mais profundo de ascensão espiritual, revivendo-a em seguida a alcançar por outras vias, como Fausto, todos os quadros da vida até a última síntese. Eis uma experiência tremenda que não mais desaparece da alma à maneira de todas as impressões que são eternas e infinitas. Eu que havia admirado, sem paixão, Shakespeare e Milton, que Victor Hugo quase me cansava do estilo muito frondoso de retórica superabundante. Encontrei em Goethe a emoção que somente Dante já me havia dado, a vertigem das grandes alturas, porque a alma treme somente diante de uma arte que nos transporta às origens da vida. A peregrina beleza do Fausto reside em que a realidade profunda da vida, aquela que raros espíritos veem e vivem, é elevada aos primeiros planos como substância do drama. Goethe sentiu instantaneamente, por intuição, a concepção filosófica tal qual participaram Buda e Cristo, que se completara em forma dedutiva e analítica na síntese científica dos séculos futuros. A tragédia de Fausto é a maior tragédia humana, a da ascensão do ser, não mais aos níveis da evolução orgânica, mas na sua manifestação mais alta, na evolução espiritual. Em Fausto, a vida se dilata na eternidade e completa-se além dos limites humanos do nascimento e da morte, no absoluto, onde encontra a valorização do nosso mundo relativo e transitório. A vida aí é a do espírito no infinito. Do infinito, seu elemento desce ao finito, numa encarnação variável, em que a fantasia como que se realiza na forma e a realidade parece enquadrar-se no conceito, em que as ilusões de todas as nossas vicissitudes humanas são reduzidas ao seu verdadeiro valor, representando uma série de provas logicamente ligadas segundo um desenvolvimento que se chama destino, tendentes a um objetivo para o qual ascende e que se coloca além da vida. Os quadros de Fausto são as experiências da nossa existência. A eternidade os atravessa, objetivando o nosso aperfeiçoamento. Por isso, Goethe concebeu as provas em forma de gradações e de progressões. Desta maneira, no Fausto, esta forma da ascensão humana, que é a prova, decorre imutável e progressiva numa série de esplêndidas visões para expressar-se tão humanamente como de fato acontece na vida, isto é, no seu eterno final, na tarde da velhice. É mais linda, mais profundamente verdadeira a concepção da vida na sua forma de luta, incerta e suscetível de quedas, mas capaz de vitória. Na sua forma de conquista, dinamicamente titânica, do contraste apocalíptico entre o bem e o mal, do que na sua forma pacífica de conclusão agradável, como o fez Manzoni de modo tão cristamente tranquilo. Não se trata somente desta particularidade. A prova é concebida segundo a psicanálise, com indagações sobre o subconsciente e sobre o desenvolvimento da consciência em contato transitório com o ambiente, desde que se repitam certas posições do espírito, aprofundando-se do consciente ao subconsciente, geram por assimilação contínua do exterior novas capacidades, atitudes, qualidades e potência do eu. Um processo que é desenvolvimento de consciência, formação e dilatação da personalidade, meta última de todas as ascensões, a que somente pode na vida justificar o erro e a dor. Goethe tinha sobre a tela dessa profunda tese filosófica os sonhos ousados da vasta fantasia, usando consumada arte de poeta. O espírito viaja de visões e visões, perseguindo as figuras de uma esplêndida fantasmagórica de quadros.
Todo o mágico poder de Mefistófeles não é, no fundo, senão uma extraordinária capacidade criativa de representações interiores, que nos conduz, dessa maneira, a pleno mundo astral. Faz-nos viver na parte mais profunda do eu, no subconsciente, onde a imagem é realidade dinâmica e ágil, como o é toda a visão profunda do espírito, realidade liberta de todos os férreos liames das leis da matéria, mais livre e móvel como a lei do imaterial. Os contatos com o além que emergem da sombra fazem-se aqui mais vivos e imediatos. No drama goetiano, nós lhe transpomos o limiar. Não há, contudo, partida sem regresso. Todo drama flutua além do mundo humano, no grande mistério do além, sem, todavia, abandonar a terra. Regressa a cada passo a nossa vida e ilumina toda com a luz do eterno. Não é um abandono, um ausentar-se, mas um interpelá-la, um explicá-la para agigantá-la no infinito. O além se nos penetra para elevar o sentido das nossas vicissitudes até um significado altíssimo. O eterno desce e concentra-se no átomo fugidio. Este expressa e abraça todo o eterno, os dois grandes aspectos complementares, com duas metades de um todo, dois extremos da vida se fundem no amplexo de uma única visão. No drama goetiano, a comunicação entre os dois mundos se efetua a todo instante. O além, não mais velado e distante, aparece-nos próximo e palpitante. É esta tragicidade no supranormal o que mais perturba e arrebata. Se bem que o mundo, na época da lenda do Fausto, palpitasse ainda com os diabólicos terrores medievais. O Fausto de Goethe, descendo diretamente do Dr. Faustus de Christopher Marlowe, cuja comédia foi levada da Inglaterra para a Alemanha no século XVII por artistas ambulantes, estando Cagliostro próximo da ciência espiritualista, como no De Geistasia de Schiller, se bem que tal lenda confinasse com o charlatanismo e fosse amálgama de neurose e de fanatismo religioso, conhecida ainda a função da mediunidade. Goethe, entretanto, com seu gênio, intuiu com clareza o aspecto de alguns fenômenos, como a desmaterialização, que é continuamente trazida à cena, recordando o dissolver-se de Kate King de William Crookes. Assim, Eufório e Helena se dissolvem. O pudel torna-se um Farender escolásticos. Os atores em cena parecem que escolhem um movimento vertical com a mesma desenvoltura com que os mortais se movem horizontalmente, dando-nos a impressão de uma quarta dimensão. Movendo-se os atores somente no espírito, a viagem de Fausto não se realizou no espaço. Afunda, pois, poderei também dizer-te, sobe. É o mesmo, diz Mefistófeles a Fausto, a indicar-lhe a entrada do além, aonde estes vão à procura da bela Helena e de Paris. O mundo mitológico da Grécia clássica, estranhamente sonoro para nós, latinos harmoniosos, é todo revivido na sobrevivência do além, no áspero verso germânico. Multidões de espíritos invisíveis, sem outra manifestação a não ser um pensamento e uma voz, tomam parte a todo instante no drama, que está repleto de personagens incorpóreos. E para aqueles que possuem um corpo, é um aparecer e desaparecer, um concretizar-se e um dissolver-se contínuo, um fazer-se e um desfazer-se sucessivo da forma exterior. Os personagens, à guisa de materializações espíritas, talvez em virtude do imenso poder mediúnico de Mefistófeles, despem com toda a desenvoltura as suas vestes corpóreas, com a facilidade com que se muda de roupa, e continuam declamando no além. Goethe mostra-nos um tipo estranho de ator, um ator sem corpo ou que, se o possui, não se preocupa em perdê-lo
porque nada perde com este da sua parte mais verdadeira e mais profunda, a sua personalidade. Sublime ingenuidade cênica que esconde um profundo conceito filosófico. A identidade imutável do espírito, através de qualquer que seja mudança de forma, o eu que permanece inconfundível e inalterável através de todas as aparências humanas. Margarida morre, mas o seu espírito e a sua voz continuam, e chama, num doce apelo, Henrique, Henrique. Estamos em pleno mundo mediúnico, sensível na veste palpitante do drama, fundido com a mais profunda concepção filosófica. O conteúdo dramático do Fausto não é entretido com choques de paixões humanas, como é, por exemplo, prevalentemente em Maria Stuart, de Schiller, iluminadas por um conceito ascensional de redenção e um contraste imensamente mais vasto, dado pela luta apocalíptica entre as duas maiores forças da vida, o bem e o mal. Fausto é o símbolo do homem que agita entre essas duas forças, ascende em Dante, redime-se em Victor Hugo e santifica-se em Cristo. O símbolo do homem que luta e, lutando, envolve até a última síntese. Mefisto é o espírito que nega. Eu sou o espírito que sempre nega, uma parte dessa face que sempre quer o mal, mas de que resulta o bem. Ele é a negação de tudo o que possa ser bem, verdadeiro, belo, sublime e puro. É a antítese, a sombra do bem, é a contradição que condiciona o triunfo do verdadeiro. Esplêndido contraste de treva da qual nasce a luz. Em Goethe, os personagens são símbolos, são a representação de uma força cósmica. Mefistófeles sintetiza a mentira, a traição, a destruição. Externamente é todo luzídio e refinado, cortês e atraente. Internamente é o egoísmo, a maldade, a baixeza, um tipo que a sociedade humana conhece bem. Mefistófeles é uma força que, para demolir tudo, demole antes de mais nada a si mesmo. É um gigante que contradiz logo a sua grandeza e torna-se falso e ridículo. É um herói, o mais fraco e o mais miserável dos heróis, que inspiraria piedade se não provocasse aversão. Mefistófeles não é a dor que laboriosamente edifica no eterno, condição transitória de uma felicidade imperecível, mas é a alegria fácil, usurpada e merecida que logo desaparece para conduzir ao sofrimento. É um falso prazer pronto a desagregar-se a cada instante e a transformar-se em dor. Estamos nas estradas da descida da evolução para a animalidade, em antítese à vida ascensional onde o espírito triunfa. Do outro lado, as forças do bem, ainda que não sejam no Fausto tão estritamente caracterizadas como se apresentam em Mefistófeles as forças do mal. Não são todavia menos poderosas. Se são concebidas de maneira mais impessoal, é para explicar a sua universalidade. É para dizer que o bem é a regra, o mal a exceção. O que condiciona e limita o mal é o bem, lei universal. O bem não se localiza, não se personifica, porque é o hálito de todo o universo. Abraça no seu âmbito todo o mundo do mal. Mefisto encontra os seus obstáculos e não pode transpô-los. Como princípio é tolerado, mas como condição e com explicação possui o seu campo limitado. No prólogo no céu, as duas grandes forças olham-se face a face por uns instantes sem véus. Senhor, durante a tua vida na terra, isso não te era proibido. O homem erra enquanto luta pelo progresso, envergonhando-se quando é obrigado a confessar. Um homem bom está ciente do caminho certo, mesmo quando os impulsos contrários o açoitam. É o bem que abandona o Fausto ao mal, porque ele o acolheu. E Mefisto, cônscio da sua posição subordinada, pede-lhe permissão. Quantas vezes me dão permissão? Somente depois desafia, e o desafio é tremendo. A voz do bem, pressentindo todavia a derrota final do mal, adverte-o e o confunde. Surpreendentemente, conceito, soberano,
dominante, senão no pormenor, indubitavelmente nas grandes linhas do funcionamento orgânico do universo, conceito de um equilíbrio admirável, tão anti-schopenhaueriano, otimista e completo que sobressai com evidência em Goethe. Esta devia ser a concepção filosófica da sua vida, que Fausto interpreta e resume. Revela a ideia de Deus-Lei, organismo de leis absolutas e invioláveis, segundo as quais todas as forças do universo se movem incessantemente no transformismo fenomênico, no seio de um equilíbrio espontâneo e supremamente justo. Como em nosso Dante imortal, o drama goetiano é o drama do universo. Que contraste com o ser ou não ser, eis a questão, que, após o problema, sem resolvê-lo, confunde o desejo e faz-nos antes suportar os males que possuímos do que voar para outros que desconhecemos. Que impotência filosófica nessa incerteza que não conclui. Que distância da alma caduciana é o eterno que transparece e lampeja a cada passo em Goethe, mostrando-nos uma beleza substancial que sozinha pode valorizar o esplendor das formas e nos dá a profunda poesia do conceito, no qual somente reside a verdadeira arte. O céu e a terra assistem no Fausto de Goethe, do grande dama do bem e do mal, e intervêm nas agitações das ascensões humanas. Os coros dos anjos, contrastando com as falsas insinuações de Mefisto, acompanham todo o conflito espiritual que turbilhona na alma de Fausto, e surge a hora pavorosa e turva do mal. Não o mal como o da agonia do Getsêmani, mas o mal na plenitude do seu efêmero triunfo. Nada se podia imaginar de mais tremendamente macabro do que o vertiginoso pandemônio de Walpurgisnacht sob o fundo do Brocken. Significado de Walpurgisnacht: noite de Walburga. Significado de Brocken ou Brock: elevada e granítica montanha na Alemanha, onde, conforme as superstições medievais, imperava o chefe das forças do mal. Talvez somente a áspera lenda germânica, referta de bruxas e de diabos, de terrores e de trevas, poderia fornecer-lhe motivos. Nem Goethe, que conhecia perfeitamente a Rosgap e as regiões de Tcherk e Elend, poderia encontrar um fundo mais tétrico e desolado para sua representação, e depois o nosso Boito devia reproduzir tão magnificamente em forma musical. Significado de Boito: referência ao grande poeta e compositor italiano Arrigo Boito. A festa agita-se nas danças sapateadas, e toda a pompa e alegria culminantes de um triunfo que revela grandiosidade. É sem dúvida uma festa, um triunfo, mas como tudo é alterado e falso, pervertido e ridículo. O brilho é treva, a música é fluxo de estridores, a multidão é estranha, sórdida e vil. O triunfo é insulto ludíbrio, que canalha infernal de espíritos imundos e caricaturais. Que áspera e tétrica sinfonia aquela espantosa fila de bruxas nórdicas em fuga, todas nuas, cobertas de ungento, cavalgando vassouras pela pavorosa charneca de Brocken, enquanto a música louca do sabá, digna de Berlioz, bate o ritmo de uma satisfação feroz. O espírito que nega antes de tudo a si mesmo. Na festa de Walpurgisnacht existe a manifestação de uma força que se anula na impotência, um aparato de glória que é todo um escárnio, um tripúdio que é triste como uma condenação, um grito de satisfação que é um ulular de desespero. A Walpurgisnacht é a personificação das forças do mal no seu efêmero triunfo. É o mais desconjuntado canto da vida que submerge num desprezo louco de destruição. É a involução, a descendência efetivada
o regresso rumo à animalidade, é o triunfo da besta feroz, é o inferno onde o espírito está morto. É uma humanidade que delira, louca e embriagada, ávida e falsa, como a nossa. Desejaria rir com Goethe pela sátira esplêndida. As forças da vida estão vivas em Fausto, agitam-se galopantes como num mar tempestuoso, condensam-se num vórtice para arrastar o homem e arremessá-lo depois ao alto para o céu. O turbilhão desencadeado do mal tem a sua hora e deve resolver-se numa função do bem. A doce e ingênua Margarida, uma das mais belas criaturas goetianas, encontra-se enquanto ora no grande templo gótico, em pleno poder do triste espírito que lembra a traição. Espírito mau, como te sentiste, meiga Margarida, quando ainda completamente inocente te aproximaste deste altar? Na alma desolada da aflita ressoa o dia da ira, aquele dia em que o Senhor dissolverá o mundo em cinzas. Mas a crente que havia rezado tanto, ó, vinde a mim, vós que sofrestes tanto, tende piedade do meu padecer. Volta-se a moribunda para o Supremo Tribunal e uma voz do alto anuncia: está salva, a presa escapa. Então, das garras de Mefisto, que, desesperado, volta a reafirmar a Fausto o seu poder. Mas também ele se libertará, e sobre a sua cabeça que mais tremendamente se desencadeia a tempestade. Já ia levar aos lábios o cálice fatal para libertar-se do peso da vida, envenenando-se quando ressoa o canto salvador da ressurreição no alegre repique prolongado da Páscoa. Cristo ressuscitou, salve o amado que foi submetido à triste e santa provação. Fausto está salvo, mas logo é cercado e preso nos enredos do mal, que concentra nele todas as suas forças. O pacto é firmado com sangue. Mefisto entra logo em ação numa fantasmagoria de criações e de vitórias que enfim se desfazem no erro. Qual é, todavia, o ponto fraco, a pilastra que faz ruir todo o edifício? Quanta astúcia no negociar, quanta finura psicológica no enlaçar, sem ser notado, no fingir-se de santo, de homem honrado, como o fez junto de Marta. E que artista da mentira e da traição era Mefisto. A sua habilidade reside na minúcia. A sua finíssima lógica é a miséria lógica da astúcia que edifica sobre o terreno inseguro da falsidade. A orientação do seu sistema é errada, porque o egoísmo e a mentira, desagregantes, desprovidas de capacidade coesiva e construtiva, enquanto o amor e o sacrifício, tão inermes e débeis na aparência, possuem a potencialidade dinâmica das grandes obras. Não o amor, mas o prazer trai Margarida. Não o trabalho, mas a especulação simbolizada na inversão de Papiergeld e semelhantes convenções financeiras é que conduzem à ruína. Fausto, entretanto, oscilando de prova em prova e de ilusão em ilusão, continuamente ascende. A sua longa viagem foi no mundo espiritual. No último momento, quando rejeitadas as propostas corruptas, pede um trabalho honesto e fecundo. Mefisto consente, sem suspeitar o início da reabilitação de Fausto. O diabo acaba sendo enganado. Pouco a pouco, o deserto e a desolação, simbolizados na Walpurgisnacht, se transformam, por obra do trabalho e do amor, em estado de fecundidade e de bem-estar. Fausto encontrou, finalmente, a estrada das ascensões humanas e a libertação da dor e do mal. A estrada não estava nas alegrias fáceis da Averbeck-Keller, em Leipzig, nem na riqueza, nem no poder, nem na glória, vaidade napoleônica, mas, além de tudo isto, além de todas as ilusões humanas, onde existe uma fonte de pureza capaz de dessedentar todas as bocas. Isto é a última conclusão da sabedoria. Somente aquele que conquista diariamente
a sua vida merece a liberdade. Enfim, o equilíbrio, temporariamente perturbado, estabelece-se. O mal volta à sua prisão. Mefisto precipita-se no seu reino e Fausto ascende na sua apoteose. O nobre companheiro está salvo do mundo dos espíritos do mal. Aquele que sempre se esforça incansavelmente, podemos libertá-lo para a sua ascensão.